Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos continuar estudando as lendas. Durante as semanas que passaram, vocês leram algumas lendas, estudaram as características que as lendas possuem, bem como leram algumas lendas, aqui da nossa cidade. Pois bem, hoje nós vamos fazer uma revisão de lendas e em seguida vocês vão criar a própria lenda de vocês, aqui nessa proposta de produção textual. Aqui eu trouxe essa imagem somente para ilustrar algumas lendas que nós temos aqui no nosso país. Lenda do lobisomem, lenda do saci, lenda do boitatá, do boto e da mula sem cabeça. Então, o que é uma lenda? Revisando. É uma narrativa que ela é transmitida oralmente pelas pessoas, visando explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais com imaginários ou fantasiosos, e que vão se modificando através do imaginário popular. Vocês puderam ver que as lendas, elas não têm uma origem específica. Não existe a possibilidade de vocês dizerem, a lenda tal surgiu naquele dia, naquele lugar e com aqueles criadores. Na verdade, isso não é possível, porque as lendas elas vão sendo transmitidas oralmente e acaba que se perde a origem dela. Quando as pessoas não conseguem explicar um fato que ocorre na vida real, elas apelam para a imaginação e acabam criando histórias para explicar aquele fato. Vocês já sabem que as lendas tentam fornecer explicações para todos os acontecimentos e situações, inclusive para coisas que não apresentam explicação científica comprovada, como, por exemplo, os supostos fenômenos sobrenaturais. Então, nas duas imagens seguintes, eu vou mostrar uma lenda e a explicação dela, ok? Para que vocês compreendam como é que isso acontece. Pronto, nós temos aqui a lenda da boitatá que vocês já conhecem. Quem não lembrar da lenda, pode dar uma pesquisadinha na internet para que vocês refresquem as ideias. Essa lenda, ela tem como objetivo explicar o fogo-fato. Vocês sabem o que é fogo-fato? O fogo-fato nada mais é do que uma luz azulada que geralmente ela ocorre em pântanos, em brejos, e ela tem uma explicação científica, que é a decomposição de elementos orgânicos nessas áreas que eu mencionei. Então, como as pessoas não sabiam dessa explicação científica, elas criaram a figura da boitatá para explicar aquele fenômeno que elas viam, mas não compreendiam. A lenda do boto. Vocês também conhecem a lenda do boto cor-de-rosa, não é? Pois bem, o que ela busca explicar? Então, essa lenda ela tem como objetivo explicar o aparecimento de algumas moças grávidas, mesmo sem estar casadas. Então, para explicar essa situação toda, criava-se a figura do boto cor-de-rosa, que foi o responsável por engravidar aquela moça. Lendas urbanas. A principal característica das lendas urbanas é a sua contemporaneidade, ou seja, estão relacionadas com acontecimentos atuais ou modernos. São exemplos, pessoal, de lendas urbanas, aquelas que nós lemos na aula anterior, lembram? Por norma, as lendas urbanas têm um caráter sensacionalista ou conspiratório com o objetivo de assustar, causar medo nas pessoas. E você? Tem alguma lenda, urbana ou não, que te deixa muito assustado? Se tiver, comenta aqui abaixo. Continuando, entre algumas das lendas urbanas que chamaram mais atenção no Brasil, destaca-se a lenda do chupa-cabra, da loira do banheiro, do homem do saco e a lenda do boneco fofão, por exemplo. Caso tenha alguma dessas que vocês não conhecem, eu sugiro que vocês deem uma pesquisadinha na internet. Vocês vão ver como é muito interessante. Agora, pessoal, muita atenção, porque eu vou explicar como vocês vão criar a lenda de vocês. Vocês já sabem que nós não podemos especificar o local de surgimento de uma lenda ou quando ela surgiu. Mesmo assim, agora vocês vão dar asas à imaginação e vão criar uma lenda. Professor, eu posso pegar de uma lenda que já existe? Não, porque vocês vão criar a lenda de vocês do zero,
certo? O que vocês vão escrever não pode existir em lugar nenhum. Vocês vão criar uma lenda urbana que tenha como espaço, ou seja, o local onde ocorre, a cidade onde você mora. E quais são os elementos que vão conter nesta lenda? Os elementos que nós já estudamos, mas eu vou colocar aqui para nós revisarmos. Primeiramente, os personagens. Lembrem que uma lenda, ela não pode ter muitos personagens, até porque vocês sabem que a lenda é curta. É um gênero textual narrativo curto. Então, vocês vão colocar personagens e lembrem de colocar características nesses personagens, para que você possa tornar a sua lenda mais próxima da realidade. O enredo. Lembrem que uma lenda ela precisa ter elementos fantasiosos, como as lendas que vocês já leram até agora. Lembram que vocês leram a lenda Como Nascem as Estrelas, da Clarice Lispector? E vocês lembram que os personagens subiam em uma corda em direção ao céu? E que uma pessoa foi lá e cortou a corda com uma tesoura e as outras não puderam descer e dali transformaram-se em estrelas? Pois isso são elementos fantásticos, elementos irreais e devem estar presentes na lenda que vocês irão escrever. O narrador. Vocês sabem que o narrador de uma lenda, no geral, ele é um narrador observador, onisciente. É aquele narrador que sabe de todos os elementos que ocorrem na história e que ele conta os fatos de acordo com o que ele observa, entre aspas, não é? O tempo. Você vai lembrar que a sua história, ela deve ocorrer no passado, porque se é uma lenda, é uma coisa que já ocorreu. Portanto, a sua lenda deve retratar fatos que ocorreram no passado. E o espaço. Pessoal, o espaço é a cidade onde nós moramos, mas você deve especificar ainda mais qual é o local onde ocorre a sua lenda. Por exemplo, é em uma praça da nossa cidade? Então, você vai colocar o nome da praça. A sua lenda ocorre no posto de saúde da cidade? Então, coloque o nome. Ah, professor, eu prefiro que a minha lenda ocorra em uma escola. Coloque o nome da escola, certo? Lembre, a sua lenda ela deve ocorrer na cidade de Timon, mas na cidade você vai escolher um espaço específico para contar a sua história. Coloquei aqui esta frasezinha de motivação para vocês refletirem, certo? E caso vocês tenham alguma dúvida sobre como produzir a lenda de vocês, entrem em contato comigo que eu estarei à disposição para ajudar. Ok, pessoal? Até mais!